Recebi agora há pouco uma mensagem de uma fonte ligada ao Atlético dizendo o seguinte: a conversa Atlético e Jorge Jesus está acontecendo, a coisa está andando, nem ele tem pressa, nem o Atlético tem pressa. Ambos querem conversar para chegar num bom ponto, num bom termo e fazer a coisa certa do jeito certo. Não tem pressa, mas tem vontade de resolver rápido. Tá mais de meio caminho andado. Esse é o posicionamento do Atlético. Não tem pressa, mas tem vontade de resolver rápido a questão. Das duas partes. Pelo que recebi aqui, sim. Então... O Jorge Jesus está conversando com o Atlético está conversando com o Jorge Jesus. Outras conversas devem acontecer nos próximos dias e tá caminhando. Até porque não é uma negociação simples, né, João? É, um cara vir de outro continente, mudar sua base, sua estrutura toda pra cá, né? E o Galo chega robusto pra essa conversa, né? Esse ano de 2021 deixou o Atlético lá em cima. Hoje ele conversa olhando pra baixo com o treinador. Ô, Thiago Reis, a pergunta que eu escuto o dia inteiro, o telefone toca de minuto em minuto. É amigo de férias, é amigo viajando, todo mundo querendo saber, mas quem vai contar é você. E o Jorge Jesus, Thiago Reis, boa noite. João, o JJ tá na mira do Galo, viu? Boa noite pra você, pra quem se liga no Bastidores. Negociações que prosseguem, trouxemos hoje, né, mais cedo, detalhes com exclusividade aqui na Itatiaia sobre o andamento desta negociação. O presidente Sérgio Coelho, com os investidores do Atlético, já definiram que o nome é o do Jorge Jesus. Agora, o presidente Sérgio Coelho, né, gestor de pessoas que é muito capacitado, ele não quer mexer na comissão técnica do Atlético. Eu me refiro ao preparador físico, Cristiano Nunes, muito elogiado, né? Fez uma temporada espetacular. Quantos e quantos jogos o Atlético não ganhou com viradas no segundo tempo, com o time correndo muito, se entregando e sem um número alto de lesões, a não ser aqueles jogadores que já têm aí o histórico de lesão, Jair, Diego Costa, o restante, conseguiu desempenhar bem uma temporada com um número muito baixo de lesão. Então, o Cristiano Nunes muito elogiado. O preparador de goleiros do Atlético, o Rogério Maia, da mesma forma. E o Jorge Jesus, por sua vez, tem uma comissão técnica maior, uma comissão técnica grande. Ele trabalha desta maneira. Então, este é algo que ainda precisa ser encaixado, esse fator tem que ser encaixado pelas partes. Mas, ao que eu entendi, uma reunião hoje, as conversas tiveram início ontem e agora é mesmo uma questão de tempo e de acerto para que o Jorge Jesus possa ser anunciado pelo Atlético. Mas, pelo que eu senti, viu, João, tudo caminhando para este acerto. É o nome que desperta o interesse e o desejo dos investidores, do presidente Sérgio Coelho. Assim, é verdade, uma resistência dentro do clube contra o estrangeiro. Isso porque com o Sampaoli foi uma relação bem difícil, né? Ficou um trauma do Sampaoli no Atlético. O clube tem um outro sistema de administração, inclusive, então a ideia mesmo é trazer o Jorge Jesus para a sequência da temporada. Para 2022, o Galo deverá ter Jorge Jesus no comando técnico. Agora, deixa eu dar uma dica para você que em 2022, tá igual Jesus, ainda não se decidiu para onde vai, você não pode perder a chance de fazer um curso superior de qualidade. E a Faculdade Arnaldo tem os melhores cursos, todos com recomendações do MEC. Quer fazer um curso de gastronomia? A Faculdade Arnaldo tem um dos melhores cursos de gastronomia do Brasil, voltado a você que quer a prática da culinária, mas também o empreendedorismo, que abriu seu restaurante. Tem inclusive o restaurante escola aberto ao público, onde você vai poder fazer um estágio e aprender com aulas práticas. Acesse agora faculdadearnaldo.com.br/vestibular. Pode chamar o WhatsApp 993911115 993911115. Eu disse Faculdade Arnaldo. Um abraço, professor João Guilherme, grande atleticano. Estive com ele hoje. Ô, João, hoje o Mengão anunciou Paulo Souza, outro português. Torcedor do Mengão tá na brava. Queria o Mister, queria o Jorge Jesus, mas o Flamengo confirmou o técnico da seleção da Polônia, o Paulo Souza, no comando do rubro-negro. Quer dizer, é uma concorrência a menos, uma tentação a menos para tirar o Jesus do caminho do Galo. Deve ser ele mesmo, ou você tem uma informação diferente aí, amigo? Não, tá em cima do fato, a preferência do Atlético é pelo Jorge Jesus. O técnico que o Atlético quer é o Jorge Jesus, mas nas condições que o Atlético quer. O que seriam essas condições? O Atlético não quer passar o que passou com o Sampaoli.
vamos falar a verdade, o São Paulo é um baita técnico, ajudou a montar a base desse elenco e desse time que foi vencedor. Mas era um cara dificílimo, complicadíssimo. Ele tinha uma turminha dele ali fechada, uma panelinha dele ali, ele vivia nessa panelinha, tocava essa panelinha e ponto. O Atlético não quer alguém que tenha mais poderes do que o poder de técnico. Não quer esse negócio do técnico chegar e querer mandar em tudo. O Sampaoli queria dar palpite no uniforme do Atlético, no hotel que o Atlético ficava ou não ficava, em como que a assessoria de imprensa trabalhava ou não, em quem podia estar no CT ou não. O Sampaoli só aceitava conversar com as duas pessoas que fizeram a interface para a chegada dele aqui. O Renato Salvador e o Rubens Menin. Ele mal falava com o Sérgio Sete Câmara, que era o presidente do Atlético à época. Queria, em todos os setores do clube, ele queria que prevalecesse a posição dele. O Atlético não quer isso. O São Paulo tinha uma relação difícil com os jogadores, com o elenco do Atlético, com a direção do Atlético. E a diretoria do Atlético não quer isso. Que é um técnico que venha com capacidade, com qualidade, mas que também se encaixe no modelo do Atlético, nas relações estabelecidas pelo Atlético. Não quer que o Jorge Jesus chegue aqui em Belo Horizonte com uma caravela portuguesa e, tá aqui minha turma, meu time, do técnico ao preparador de goleiro, ao preparador físico, ao médico, ao auxiliar, todo mundo é minha turma aqui, fecha tudo, é com a gente, esqueçam. Inclusive, passando muito pela questão do diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, que faz um trabalho vencedor no Atlético, acabou de ganhar como diretor, e que também não quer mudar esse sistema, esse modelo de trabalho no Atlético. Ele quer que seja um modelo em que, é o presidente, debaixo do presidente tem o diretor e debaixo do diretor tem o técnico. Não é um super técnico que chega aqui, fechou a porta do CT, mandou soltar e mandou prender. O Atlético não quer esse tipo de relação e essa é uma pauta fundamental na negociação do Atlético com o Jorge Jesus. Pontos positivos a favor do Jorge Jesus. A informação que se tem é que ele levou muito bem o grupo do Flamengo. Ele conseguiu acomodar ali todos os egos, todas as vaidades e as estrelas do Flamengo gostavam do Jorge Jesus. O Gabigol gostava, o Bruno Henrique gostava, os grandes jogadores do Flamengo gostavam do Jorge Jesus, que teve que botar medalhão no banco lá. O Diego foi pro branco, estava no banco com ele. Então isso pesa muito a favor do Jorge Jesus, muito. Isso é um ponto favorável na análise. E o segundo ponto favorável, Edu, o Jorge Jesus, ele jogava no Flamengo um futebol muito parecido com o do Cuca no Atlético. Um time muito ofensivo, um time que joga pra frente, um time que faz gols, um time que joga bonito, que privilegia o ataque e com uma grande capacidade de conduzir o elenco. Você chamou a atenção disso lá no início da temporada. O técnico não poupa demais e nem arrebenta todo mundo jogando toda hora. Ele ia manejando, joga um jogo, fica outro ali, segura daqui, leva de lá. Ele fez isso muito bem no Flamengo. Você não viu o Flamengo do Jorge Jesus igual o Grêmio do Renato Gaúcho, jogando com 8, 10 reservas. Sempre tinha uma base. E o Cuca fez isso muito bem no Atlético e enxergam que o Jorge Jesus tem a capacidade de continuar fazendo isso. E o terceiro ponto que pesa a favor desse desejo do Atlético pelo Jorge Jesus. Quando você perde um técnico campeão de tudo, quem que você tem que botar para o elenco respeitar? Um treinador campeão de tudo também. Que é o Jorge Jesus. Então esses são os pontos a favor do Jorge Jesus, por isso da decisão do Atlético de se esforçar para ter o Jorge Jesus. Onde está a dificuldade? O Atlético não quer entregar a chave